Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Iniciamos o programa de hoje respondendo a um e-mail do nosso querido irmão vice-presidente da Fundação Espírita, André Luiz, o senhor Eurípides. E aqui o e-mail vem do meu querido amigo, companheiro do trabalho, André Marosso, para quem eu mando o meu abraço. Ele diz aqui, André, para quem não conhece, é o diretor de programação e coordenador geral da TV Mundo Maior. E ele coloca aqui uma pergunta que ele diz assim: meu caro André, isso aqui é o Eurípides falando. Meu caro André, como você tem bastante contato com o Severino, veja se ele consegue esclarecer esta dúvida. Ele coloca aqui: se for possível, diga-me algo sobre as duas afirmativas de Jesus abaixo citadas. A primeira está em João 5,31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5,31. E o mesmo Jesus, responde Jesus e disse-lhe: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. João 8,14. Portanto, é como se dissesse assim, uma coisa, Jesus está dizendo uma coisa em João 5,31 e outra diferente em João 8,14. Aí ele coloca: já procurei entender a possível contradição e não entendi. Muito bem, meu querido Eurípides, um abraço fraterno mesmo, a minha admiração ao Onofre, o presidente desta casa, de quem nós somos muito amigos. Meu abraço pessoal no Jet, na Gil e todo mundo aí das casas André Luiz. E eu gostaria de dizer que realmente, antes de se analisar um texto, um versículo isolado do Evangelho, nós temos que avaliar a situação em que o versículo está colocado, para exatamente não acontecer isso que você está colocando para nós, muito justo. Uma observação de Jesus é uma, no 5,31, e outra completamente no 8,14. Primeiro vamos para o 5,31, que Jesus está conversando quando ele diz assim, 5,30 ele diz assim: nada posso fazer por mim mesmo, segundo o que ouço, julgo, e meu juízo é justo, porque não procuro o meu querer, mas o querer daquele que me enviou. Aqui ele está se referindo que ele procura a vontade de Deus. Se testemunho por mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Aqui Jesus está falando como judeu e não como Jesus Espírito. E como judeu ele estava inserido num contexto geral da própria Torá, da própria lei judaica daquela época, que a Mishiná, ela diz que ninguém pode ser testemunho em benefício próprio. Havia também naquela época um costume, o marido não podia testemunhar pela mulher, nem a mulher pelo marido, porque os dois representavam a mesma pessoa. Isso por quê? Com base em quê? Com base na própria Torá, que diz que o homem deixa a sua família, se junta à sua mulher, a mulher deixa a sua família, se junta ao homem, e os dois serão uma só carne. Então, nesse sentido, é que é mais vamos dizer assim, um artefato da lei, da justiça, para mostrar a questão do testemunho material. Mas Jesus diz assim: se testemunho por mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Isso segundo a lei judaica. Mas ele diz que é um outro que testemunha por mim, e eu sei que o testemunho que ele testemunha por mim é verdadeiro. Ora, isso mostra que Jesus estava falando como um judeu, um homem comum. No entanto, aí ele diz aqui: vós enviastes a João e ele testemunhou da verdade.
Então aqui o testemunho, quem testemunha por ele aqui, segundo esse versículo 33, é João, que veio para preparar o caminho, para indicá-lo como Cordeiro de Deus. Então ele foi o testemunho espiritual de Jesus. Eu não recebo o testemunho de um homem, mas digo isso para que sejais salvos. Aqui ele já entra falando que, do ponto de vista material, ele não aceitava o testemunho de um homem. Como judeu, ele coloca que ele não pode dar testemunho dele mesmo. Mas, como Espírito, como o Cristo, o ungido de Deus, ele não recebia testemunho de um homem, mas o testemunho de quem? De Deus, que é o seu grande testemunho. Se a gente vai no versículo, como você colocou, no outro, no 8:17. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que é 8:17, que está no nosso e-mail. Não, é 8:14, desculpe. Então, no 8:14, ele diz assim: mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido. Aí é que entra a diferença do que ele disse de lá. Lá ele está falando da forma como judeu, segundo as leis e os costumes e as diretrizes da própria Mishiná. Aqui agora ele está falando de uma forma diferente. Mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Então Jesus tinha plena consciência de que espírito ele era, a luz que ele representava. Ele está falando, respondendo aos fariseus que dizem: tu dás testemunho de ti próprio, teu testemunho não é válido, baseado naquilo que ele mesmo já tinha dito lá atrás. Seu testemunhar de mim mesmo não é válido, porque a visão material era essa. Mas Jesus responde: mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde, mas vocês não sabem, porque eu estou dando testemunho. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou sozinho, mas eu e o Pai que me enviou. Quando ele dá testemunho dele mesmo aqui, é porque o testemunho espiritual é Deus que está dando para ele. Lá, ele precisava de um testemunho material, como foi João colocado. Aqui, o testemunho é Deus. Quando Deus está com ele, ele pode. Mesmo que ele dê o testemunho sozinho, esse testemunho é válido. Ele não é um testemunho material, é um testemunho espiritual. Portanto, meu caro Eurípides, na primeira colocação que Jesus fala, é um testemunho material. Aqui ele está falando de um testemunho espiritual. Então não há contradição entre os versículos, apenas duas situações distintas. Jesus falando das questões da lei material e na segunda ele se colocando como Deus sendo o testemunho dele, por isso que ele poderia dar testemunho dele mesmo. Nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.